sou Sidney Santos, criador do Método Max. Hoje eu estou aqui na BA 120 Queimadas, Bahia, e nós vamos contar a história de um cara que saiu daqui dessa cidade, foi para São Paulo e me inspirou também a fazer ações sociais, que é o meu pai, Cláudio. Eu sou Cláudio Pereira dos Santos, de 61 anos, saí daqui em 1979, fui para São Paulo, morei num quartinho lá no Campo Limpo, na Zona Sul, fiquei de 79 a 82, o Sidney nasceu em 81, em seguida a gente trabalhando em posto de gasolina, comprei um terreninho, fui construindo, fazendo uma casinha, fui indo, ampliando, trabalhando sempre em posto de gasolina, mas o meu propósito era voltar para Queimadas, lá na frente, depois da aposentadoria. E foi indo, fui trabalhando, trabalhei 24 anos no posto de gasolina, saí, fui trabalhar por conta com Lava Rápido, aí senti o gosto do trabalho, que era trabalhar por conta, trabalhar e ver a cor do dinheiro, trabalhar por conta. E fui indo. Pai, eu quero que você fala assim, alguns momentos você relata, e até eu lembro uma situação, quando eu era pequeno, que você foi assaltado algumas vezes, correndo até assim, foram tantas, claro, né? Mas assim, eu lembro que eu fui trabalhar com o senhor, e aí o cara veio assaltar, eu era pequeno, acho que eu tinha uns 9, 10 anos, e foi lá na Heitor Penteado, ali no posto de gasolina. Lá no Sumaré. No Sumaré. E eu me recordo que foi também meu primeiro dinheiro que eu ganhei, foi ali naquele local, enchendo pneu de carro. O senhor me levou, quando eu ganhei 10 reais, né, claro, não era real naquela época, mas como Cruzeiro. Era cruzeiro. Quando eu ganhei meu primeiro dinheiro, ali me despertou a vontade de poder trabalhar ali, foi muito bom, a experiência é muito boa. Fala assim, de uma forma resumida, esses, vamos dizer assim, esses perrengues que você passou na vida aí para sustentar a gente. Eu fui assaltado 21 vezes lá em São Paulo. Assim, eu trabalhava em posto de gasolina, trabalhava com dinheiro e o pessoal visava, o ladrão visava aquilo ali. Fui assaltado 21 vezes, mas não desisti. Fui indo, trabalhando, pegava ônibus, chuva, sol e tal, e fui indo. Quando eu passei a trabalhar com Lava Rápido, aí diminuiu os lances de assalto. Era muito difícil. Lava Rápido, naquela época, era difícil. Tinha muito concorrente, eu iniciando, fui indo. Trabalhei 12 anos ali no Extra, na BR-16, Tabuão. Saí dali porque os caras venderam o posto, fui lá para o Clementino. Fiquei mais 12 anos. De lá, eu vim passear aqui, eu já estava com 32 anos em São Paulo. Aí vim passear aqui, aí me despertou a curiosidade de botar um Lava Rápido aqui. Quando eu cheguei aqui, vi aquelas dificuldades, poucos carros, eu comprei esse terreno e fui fazendo aos poucos, construindo, e hoje, graças a Deus, depois de 2 anos que eu construí, aí eu resolvi vir embora. Mas como eu tinha muito tempo que estava em São Paulo, eu, para vir, fiquei mais 3 anos e 8 meses para vir. Se preparando. Me preparando para vir. Eu comprei um terreno aqui em 2013, 2012 e vim me mudar para cá em 2015. Aí já estava a construção feita, não acabada. Vim embora. Quando cheguei aqui, comecei a trabalhar, aí o serviço começou a andar aos poucos, com dificuldade, porque a cidade pequena, muito concorrente, e aí foi indo. Fui fazendo um trabalho, e dando a cara para bater, e aí hoje a gente está aí. Me envolvi com time de futebol, time de esporte, um time veterano, fomos se envolvendo com futebol, disputando os campeonatos, fui ficando conhecido, o Lava Rápido Luiz Cláudio. Hoje o Lava Rápido Luiz Cláudio é top nessa cidade. E aí fomos indo fazendo um trabalho, fazia aqui a sede do time
gente vinha da zona rural, que era campeonato rural, trazia o time para aqui, daqui a gente ia para o estádio. Cheguei a colocar 300 pessoas no estádio Jordão. Chegamos 2 finais de campeonato, uma final e outra no quinto lugar. E hoje nós estamos aqui. É bom se envolver com esses programas, porque a gente fica conhecido. Além de ficar conhecido, é uma coisa que você se sente bem. Eu me lembro quando eu era pequeno, assim, o senhor sempre ajudava as pessoas, sempre ajudou, na verdade, as pessoas. Eu acho que uma das coisas que me ajudou a criar esse método, esse projeto social Max, foi a inspiração que eu tive, claro, vendo isso no dia a dia, que é importante dizer que a família, ela é a base de tudo. E eu via isso todos os dias na prática, que o senhor ajudava pessoas, trouxe o tio para São Paulo para ajudar, e muitas outras pessoas que o senhor ajudou, né? Isso, as pessoas acham que isso não é ação social. Faz parte, é ação social. Ajudar as pessoas é ação social. Orientar as pessoas é ação social. O método Max, ele tem 3 pilares, que é a atração, a provisão e a orientação. Então, o senhor é um agente do método Max, porque na verdade sempre executou a vida inteira. E esse método, ele foi criado justamente para ajudar as pessoas a potencializar os trabalhos sociais que tem na sua região. Por exemplo, o senhor fazia lá, sempre fez lá em São Paulo, sempre empregou pessoas, sempre ajudou financeiramente, materialmente, enfim, com uma orientação. De alguma forma, o senhor sempre estava ajudando. Isso eu sempre vi quando tinha o time de futebol lá em São Paulo. O senhor sempre ajudava as pessoas. Tinha a sede do time ali também. Então é uma coisa, um ambiente que eu cresci vendo aquilo. E quando o senhor veio para cá, não foi diferente. Eu queria que o senhor contasse a história daquele menino que o senhor ajudou aqui, porque, claro, você chegar aqui na cidade e tem toda aquela dificuldade, tem muitas histórias, mas eu queria que você contasse especificamente essa história. Primeiro, tem um rapaz lá em São Paulo que ele estava se envolvendo com droga. E a mãe dele, o pai, pediu para mim arrumar um trabalho para ele. E eu, um pouco com medo, fui indo e levei ele para trabalhar junto comigo no posto de gasolina, quando eu trabalhava em posto ainda. E ele foi indo, pegando gosto do trabalho, se desapegou das drogas, foi indo. Hoje ele é um homem totalmente diferente, livre das drogas, livre de tudo. E a família me agradece imensamente. E eu digo para eles, agradeço a Deus, porque ele que me botou no caminho desse menino. Eu sou um anjo da guarda desse menino. E eu acabei, aquilo ali para mim foi a maior riqueza do mundo, foi aquilo ali, poder ajudar aquele menino ali. Consegui tirar ele. Resumindo, viemos para cá. Chegando aqui, tem um pessoal que trabalha comigo, desde faz 5 anos que trabalha comigo. E aí o pessoal humilde da zona rural começou a trabalhar, os 2 irmãos, um menor, fomos indo, trabalhando. E ele construiu a casa e não tinha dinheiro para comprar os móveis. Aí eu disse para ele, o que é que falta em sua casa? Ele falou, falta tudo, eu não tenho nada, eu vou casar, não tenho nada. Eu falei, mas tu novinho vai casar? Ele falou, o jeito, tem que casar. E aí eu fui, falei para ele, termine a casa que eu vou lhe dar um presente. Aí fui na loja, tirei os móveis dele todos, tudo, de sofá, geladeira, fogão, mobiliei a casa do menino. No outro dia a família veio me agradecer. Eu falei, não, isso aí é fruto do trabalho dele. Eu estou ajudando porque ele sempre foi um bom rapaz, sempre trabalhou comigo, sempre me ajudou. Então a gente dá a mão a quem está precisando, e ele está precisando dessa situação. E aí eu ajudei ele, tanto ele como o irmão. E hoje eles trabalham comigo aqui, vai fazer 6 anos agora. Feliz da vida, não falta um dia de trabalho. E também a gente está pronto para ajudar nas horas que precisa. Sendo que a pessoa também precisa ser ajudado, né? Porque tem pessoas que você ajuda e o cara continua na mesma. Você quer tirar o cara do buraco? Não, aqui tá bom. É engraçado o senhor falando isso.
as pessoas acham que eu criei o método Max do nada. Então eu tive uma base. O método Max eu criei, eles são 3 pilares, que é a atração, a provisão e a orientação. Então eu cresci vendo isso. Esse método eu criei para ajudar as pessoas, qualquer local que elas estiverem, fazer ações sociais, fazer isso que o meu pai faz. Não é porque ele é o meu pai que parece até difícil falar, né? Porque eu sou filho dele. Mas tem 3 anos que eu não vejo, a gente conversa só por telefone. E ele tem feito esse trabalho aqui, como fez muitas vezes, eu presenciei muitas vezes em São Paulo. Então ele teve o papel dele lá, como pai, como amigo, como companheiro, sempre me ajudou, sempre me aconselhou. Ajudou muitas pessoas. É aquilo que a gente fala dos frutos. Muitas vezes a gente não sabe, a gente planta uma semente, a gente não sabe quantos frutos vão dar. Mas ele plantou a sementinha dele na vida de muitas pessoas, muitas deram frutos e outras não. É que eu sempre falo de uma história lá de um projeto social que eu fui alcançado, que me inspirou também, que é o Flash Boys, Garotos Unidos, feito pelo Júnior, o Nau e muitos outros. Tem vários outros desenvolvedores, mas eles foram os desenvolvedores desse projeto inicial, que foi minha base também para fazer as ações sociais que eu faço hoje. Então, vendo meu pai ajudando as pessoas e participando de um projeto que depois de 25 anos eu reuni essa galera, a gente está com um grupo já de 50 pessoas, a gente vai fazer um encontro, a gente vai fazer um evento. Então tudo isso é gratificante ver e contar essas histórias, né? Claro que são muitas, mas poder estar aqui com o meu pai é um prazer enorme. Ele já é um agente do método Max, ele já exercita, ele faz os 3 pilares que a atração, a provisão e a orientação, né? Ele emprega pessoas, ele ensina pessoas, né? E ele dá o suporte, que é o mais importante, que é a orientação, dá o suporte, como vocês acabaram de ver essa história. Tem muitas outras histórias, muitas mesmo, né? Que ele tem, mas eu queria que ele contasse essas histórias para que vocês entendessem que existe uma raiz, que existe um alicerce. E esse alicerce, ele foi a minha base para que eu pudesse aprender isso e aplicar isso na minha vida. Porque, como vocês sabem, existem várias pessoas nas redes sociais, inclusive pessoas de má índole, de má fé, que agem de má fé. E por isso que nós estamos fazendo essa construção dessas matérias que a gente tem postado nas redes sociais, porque as pessoas têm que saber de onde nós saímos, quais são as nossas origens, quais são as nossas raízes. Esses dias eu contei a história do meu avô, postei lá no meu Instagram. Quem não me segue, sigam lá, @novosidney. No YouTube, Sidney Santos, Método Max. É bom vocês acompanhar essas histórias porque é importante para o nosso crescimento. Então ele tem sido um agente aqui dessa cidade do Método Max. E essa plataforma que a gente está desenvolvendo é para ajudar as pessoas a fazerem esse trabalho social. Por exemplo, no caso dele aqui, em Queimadas, Bahia, e muitos outros lugares que a gente puder divulgar o Método Max. Pai, eu vim visitar o meu pai aqui, nessa cidade, estou de férias, e é muito bom, um prazer poder estar aqui, te visitar, ouvir essas histórias. Claro, algumas delas eu já ouvi muito, mas a gente tem que passar essa experiência de vida para as outras pessoas, porque às vezes nós temos uma história de vida e fica só para nós.
Mas por que eu quero contar essas histórias? Porque eu quero inspirar você que está aí nos ouvindo a exercitar, a fazer ações sociais. Porque ações sociais é uma orientação, é uma provisão, é a atração que atrai as pessoas. Então você já tem aqui um comércio, então sua empresa, né, o seu Lava Rápido, ele não vai ser só conhecido porque é um lugar que lava veículos, não. É um lugar que vai ser conhecido de prestar um bom serviço para a sociedade e, além disso, todas essas histórias que você contou, do time de futebol, dessas ações sociais, assistência a famílias, vai ser conhecida por um propósito. E é esse propósito que eu criei esse método Max, qual ele já exercita. Eu costumo dizer que uma ação transforma a geração. Uma ação lá atrás que você fez de vir para São Paulo, de trabalhar, foi trabalhando, conquistando, muitas batalhas, muitas dificuldades, alguns assaltos que você citou, 21 assaltos lá em São Paulo, correu risco de morte muitas vezes para lutar, para dar o sustento básico para a família. Aí enxergou uma oportunidade de empreender e começou a empreender, começou a empregar pessoas, começou a ajudar pessoas, e hoje você construiu isso aqui. Aí as pessoas olham e falam assim, não, ele teve sorte, não, então não sabe todo esse, claro, que é um pouco aqui da história, esse enredo, tudo que aconteceu lá, as raízes que aconteceu, a dificuldade que aconteceu, para que você tivesse esse ambiente e o tempo que você se preparou para ver. Então as pessoas, elas não veem o alicerce, elas só querem ver o edifício. As pessoas não veem ali, tá vendo aquela árvore lá no fundo lá, ó? Aquela árvore, ela tem uma raiz que é do tamanho dela. Então as pessoas, elas não enxergam, elas só querem ver aquelas árvores. E as árvores que dão frutos, elas levam pedrada. E eu tenho certeza que você tem levado muitas pedradas na vida, porque é uma árvore que dá frutos. E esses frutos que transformam a geração. Esses frutos que transformaram no passado, está transformando, e você vai continuar transformando, porque está na sua essência fazer isso. E é por isso que eu faço, porque eu tive um exemplo em casa e pessoas que passaram pela minha vida ao longo desses anos todos, eu aprendi que se a gente fizer uma ação, mesmo que se salve uma pessoa, mas que, como esse testemunho que você contou, que a família é grata, por conta dessa única ação que você fez. Eu acredito que muitas sementes que o Senhor plantou, claro, algumas deram frutos, outras não, mas isso faz parte do nosso plantio. E essas considerações finais? Isso aí é um prazer ter você aqui, primeiro como filho, e feliz da vida que você veio me visitar. E mais com esse projeto aí, isso é coisa de Deus, isso é uma coisa muito importante na sua vida, que você seguiu minhas raízes, meus passados bons, que eu tive poucos ruins, mas os bons você aproveitou. Palavras, tem 10 palavras ditas, 5 servir, você pega, 5 você descarta. Então você fez isso, você pegou as coisas boas, deu sequência, e aqui, graças a Deus, está bem, a gente dá emprego aqui para 6 pessoas, todo mundo feliz da vida. Agora por essa pandemia está tudo parado esses dias, mas isso aí é coisa que passa rápido. E uma frase que o meu pai sempre fala assim, ó, o que for bom, você pega, o que for ruim, você joga fora. Na vida a gente tem as experiências boas e as experiências ruins. A gente nunca perde, né? A gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. As experiências ruins a gente passa pra gente não... Tem uma passagem que eu esqueci de falar aí, lá em São Paulo. Eu fui assaltado uma vez e o cara me botou assim tinha um poço de 18 metros de fundura. E o cara me botou assim e falou pro outro, o menor com a arma na minha barriga, tremendo. E o outro lá falava assim,
atira da barriga dele, ele não quer pular do meu poço, atira da barriga dele. E eu pensava, você tinha 1 ano de vida na época. E eu pensava em você, falei, puta que pariu, eu vou morrer, não vou ver meu filho. Aí me joguei no poço, pulei, pedi a Deus que me desse fogo, pulei no poço de 18 metros. Com água gelada, quando eu pulei, o cara passou a tampa, aí eu fiquei lá. Isso aí era umas 2 horas da manhã mais ou menos. Eu saí de dentro do poço 4 horas da manhã. Sozinho, botava o pé, as costas, fui saindo, tirei a tampa e consegui sair. Tô bem. E aí, o maior susto que eu passei na minha vida. Aí eu lembrei, você tinha 1 ano, eu falei, puta merda, não vou ver meu filho. Aí a lágrima disse, eu me derretia, viu? Isso é uma coisa ouvindo essa história não tem nem como não chorar, né? Porque assim... Rapaz... Eu nem sabia dessa história. Eu não sabia dessa história. Tô sabendo agora. Depois de 1 ano de vida, depois de 39 anos. Então assim, são histórias que às vezes as pessoas elas acham que as pessoas não têm raízes, não têm história, simplesmente dão sorte na vida, têm sucesso porque elas são sortudas, mas não, existe uma caminhada, existe uma jornada. E se meu pai passou por tudo isso, por essa jornada, passou as dificuldades, eu vou passar outras dificuldades, não as mesmas que ele passou, mas eu vou ensinar para o meu filho as dificuldades que eu tive, que o meu pai teve. É por isso que a gente vai tentando ser melhores pais, melhores seres humanos, melhores pessoas, para ensinar para as próximas gerações que é importante você seguir adiante e falar assim, valeu a pena. E hoje estar aqui com meu pai é um presente de Deus, e poder reviver essa história, poder contar essa história, para mim é uma satisfação enorme. Então, nunca se esqueça dessa frase, que uma ação, ela transforma a geração. Guarde bem isso no seu coração. Faça sem querer nada em troca, porque no futuro você vai ter a recompensa. Eu vou perguntar para ele agora, ele vai me responder. Valeu a pena? Valeu. Tudo isso que você passou? Tudo isso que eu passei valeu a pena. Se precisasse passar tudo de novo, não passaria por causa da minha idade, mas que valeu a pena muito, muito, muito. Então eu digo a mesma coisa. Os projetos sociais que eu tenho criado, por onde eu tenho passado, né? Eu digo também que valeu a pena a cada adolescente, a cada jovem que me procurou, a cada pessoa que me ajudou, valeu a pena a cada dia, a cada noite perdida, quantas madrugadas eu acordei para ajudar cada pessoa. Então, forte abraço a todos vocês, me sigam lá no Instagram, @NovoSidney, no YouTube, Sidney Santos, Método Max, e essa história que nós contamos aqui com bastante alegria, muito emocionante no final, não consegui conter as lágrimas, mas foi muito bom compartilhar com vocês essa experiência.